Eu tenho uma reportagem agora muito especial e você vai entender hoje por que é que os jovens que estão saindo do Brasil e principalmente aqui de São Paulo para lutar a guerra lá na Ucrânia ou na Rússia, eles ficam desassistidos. Esse jovem de 25 anos falou para a família primeiro, ele mentiu, né? Ele disse para a família que recebeu uma proposta de emprego e que seria segurança na Polônia. Não era verdade. Não era na Polônia, que fica pertinho da Rússia, fica pertinho da Ucrânia. Ele, na verdade, foi para a Ucrânia porque ele seria soldado. Seria não, ele foi soldado da Ucrânia. Quando a família descobriu que ele tinha mentido, se tivesse contado a verdade, a família nem teria permitido que ele fosse. Mas quando a família descobriu, já era tarde, ele já estava lá. Ele disse, olha, realmente, eu não contei antes porque vocês não permitiriam. E ele vai para a guerra, ele recebe o treinamento e ele está no fronte. De repente, ele some, não dá mais notícia. E os amigos lá na Ucrânia ligaram para a família dizendo que descobriram que ele tinha morrido. Durante um combate, ele estava entre aqueles que foram atingidos pelo exército russo. Pois bem, a família começa a partir daí a pedir ajuda, primeiro para o Itamaraty. E o Itamaraty responde porque tem dificuldade de fazer uma intermediação maior para repatriar os brasileiros que estão lá. A família também procura informação na ONU. Afinal de contas, a ONU tem muito mais poder para intermediar e, de repente, tirar quem não quer da guerra. Mas a própria ONU também explica por que não pode retirar os soldados que aceitaram lutar essa guerra lá na Ucrânia. E você vai entender nessa reportagem, sabe por quê? Eu acho que essa reportagem ela é muito necessária. Tem muitos jovens que às vezes romantizam a guerra ou então que eles pensam que realmente vão ganhar aquele dinheiro que está sendo prometido. Existem calhordas brasileiros fazendo propaganda aqui no Brasil para pegar esses soldados e levar para lá. São mentirosos. Eles contam uma historinha para você que vai ser desmascarada hoje. Veja que reportagem interessante. Põe no ar. As lembranças estão nas fotos e também nos objetos de decoração do quarto. Tudo desperta saudade e uma angústia sem tamanho. É uma dor tremenda. Parece que eu não vou respirar. A comida que ele gosta, quando eu faço. A brincadeira que ele fazia quando eu estava na cozinha. Tennessee está há quase um mês sem notícias do filho que saiu do Brasil para lutar na guerra entre Rússia e Ucrânia, um dos conflitos armados mais violentos e perigosos do mundo. Henrique Adame Rocha, de 25 anos, largou o emprego de segurança em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e embarcou para a Ucrânia em setembro do ano passado. Uma aventura perigosa, mas que seria a realização de um sonho. Ele sempre falava que queria ser policial e queria servir o exército. Quando ele foi dispensado, ele ficou muito triste, tentou entrar no exército de novo, não conseguiu. Aí ele foi trabalhar de segurança. Henrique não se deu por vencido e encontrou na guerra a chance que tanto buscava. Tudo foi feito em segredo. Ele se inscreveu para o recrutamento e foi aprovado. Tirou o passaporte e comprou as passagens. Com tudo pronto, Henrique disse para a família que recebeu um convite para trabalhar na Polônia. Parecia uma oportunidade perfeita, mas ninguém concordou. E aí eu falei para ele assim, olha filho, não é isso que o pai queria, porque você tem tudo aqui, né? Para que você vai trabalhar num lugar tão distante, né? E não, pai, eu vou trabalhar com ele, que eu vou ganhar experiência, vai somar no meu currículo tudo, então eu vou ficar lá 6 meses, a 1 ano, aí eu pego e eu volto. A viagem para a Polônia realmente existia, mas era só uma escala. O destino final era outro. Apesar desse desejo de sair do Brasil e viver uma aventura em um outro continente, Henrique nunca contou isso para ninguém. A família conta que ele é um jovem muito reservado. Quando não estava aqui no quarto, mexendo no telefone celular, era facilmente encontrado aqui na sala, diante desta televisão. Ele passava horas a fio jogando no videogame. Os jogos preferidos, os de guerra. A família acredita que isso era uma espécie de treinamento para algo que ele viveria meses depois. Só que tudo isso
era mantido em segredo. Ninguém desconfiou de nada. Henrique planejou a viagem por pelo menos 4 meses. Faltando apenas 10 dias para embarcar, ele chamou os pais para uma conversa e disse que iria se mudar para a Polônia para trabalhar em uma empresa de segurança. O verdadeiro destino só foi revelado 10 dias depois dele ter chegado na Ucrânia. A notícia veio de um companheiro do pelotão, o que deixou os pais do jovem soldado decepcionados. Quando a gente descobriu, foi um baque pra gente, né? Porque a gente sabe, uma guerra que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o nosso país. E fui aventurar um menino de 25 anos. Mas cometer erro nessa idade, eu com 56 anos, quem é de nós que nunca cometeu erro, né? Quando a gente soube da notícia, a gente procurou polícia, procurou advogado, tudo, mas eles falaram assim que ele só podia voltar se ele quisesse. Porque ele já era de maior. E se a gente tivesse sabido antes, a gente podia barrar o passaporte. Mas não foi o caso. E sempre que podia, mantinha contato com a família no Brasil. Mandava fotos, vídeos, estava realizado. Feliz por ter visto a neve pela primeira vez. Bora lá, fazer um anjinho aqui. Bora, b-boy aí, b-boy. Aí, ó. E também orgulhoso por finalmente estar no exército. Ele ganhou até um certificado quando o treinamento acabou. Mas quando Henrique foi para o fronte de batalha, o contato com a família se tornou tão difícil que ele desejou feliz aniversário para a mãe 1 mês antes da data. Benção, mãe. Benção, pai. Tudo bom? Feliz aniversário, mãe. Sei que é dia 4, mas tô mandando a mensagem aqui quando dá. Tô na posição, já vai fazer 1 mês e alguma coisa. E tô morrendo saudade de você. Quero que você aproveite bem esse aniversário, vai comemorar. Fala pro pai que quando eu voltar nas férias, a gente vai fazer um churrasco e vamos sair pra pescar também. Mandar um abraço pra Stephanie, tô morrendo de saudade. Depois desse áudio, Henrique falou com a mãe no dia 14 de julho. Foi a última vez que eles tiveram contato. Um silêncio preocupante e que ficou ainda mais misterioso depois que a foto do rapaz sumiu do perfil no aplicativo de mensagens. Depois eu mandei mensagem falando que a irmã dele ia fazer aniversário, que logo ia ser o dele. Aí já não tive mais respostas. A notícia da morte também chegou por essa mensagem numa rede social. Quem escreveu disse que foi um pedido do próprio Henrique. A família soube que o pelotão do soldado brasileiro sofreu um ataque aéreo. Eles não podiam falar nada por causa das consequências que eles poderiam sofrer lá. Então, ele falaram assim que, olha, a gente está comunicando porque a gente combinamos aqui entre nós que se acontecesse alguma coisa aqui entre nós, um ou outro que sobrevivesse entrava em contato com a família. Mas isso é um comunicado lá entre eles. A angústia da família é agravada pela falta de informações oficiais sobre o paradeiro de Henrique. O sargento não quis falar, o consulado de Kiev também não, que disse que a Ucrânia não mandou nada para eles ainda. O consulado brasileiro também respondeu à nossa equipe. Disse que até agora a embaixada não recebeu nenhuma informação sobre Henrique. O consulado disse ainda que, como não recruta cidadãos brasileiros para a guerra, só faz contato com a família depois de receber uma carta oficial do exército ucraniano e que o recebimento dessa correspondência pode levar algum tempo. O drama dos pais de Henrique é o mesmo dos parentes de outros 92 brasileiros que foram lutar na guerra entre Rússia e Ucrânia e desapareceram. Muitos deles não tinham experiência em conflitos armados, mas foram atraídos pela promessa de altos ganhos financeiros. A partir do momento que você assina, você passa a anuir conscientemente com aquele contrato, deixando então de se tornar vítima. E mesmo que não tenha sido endossado pelo Brasil, esses contratos eles são válidos, né, no país estrangeiro, e o Brasil, nesse caso, não tem muito o que fazer sobre o ponto de vista da validade. O último levantamento divulgado apontou que 35 brasileiros morreram no conflito, deixando dor, saudade e famílias inteiras desamparadas.
Quem viaja para lutar em guerras em outros países não tem apoio das autoridades brasileiras nem internacionais. A Organização das Nações Unidas considera essas pessoas mercenárias, já que elas colocam a própria vida em risco em conflitos armados em países estrangeiros apenas em troca de dinheiro. A ONU, então, dispõe que essas pessoas que buscam aí recurso financeiro para se aliar a um determinado lado da guerra não podem ser considerados como combatentes ou criminosos de guerra. E com isso traz um impacto, porque então eles não são abrangidos, né, pela Convenção de Genebra. Então não tem ali garantias que um combatente, um prisioneiro de guerra teriam normalmente. Em meio à falta de informações e apoio, Deneci e o marido buscam forças para conviver com essa incerteza sobre o desaparecimento do filho. Para mim ele está vivo. Não durmo. Eu passo madrugadas acordada, orando, pedindo a Deus uma resposta. Demora a cair a ficha que seja verdade ou não. É uma dor imensa no coração, não é? Nós acabamos de receber uma nota do Itamaraty dizendo que o governo foi notificado por meio da Embaixada do Brasil em Kiev sobre o desaparecimento em combate do Henrique, que você viu agora. E que o Itamaraty está em contato com a família do brasileiro, a quem presta assistência consular, e com as autoridades ucranianas também. Disse ainda que em casos em que as autoridades ucranianas avisam sobre o falecimento ou sobre o desaparecimento de um brasileiro em combate, a Embaixada do Brasil em Kiev comunica os familiares no Brasil para que eles possam tomar as providências necessárias junto à família. A pasta reforçou também que até o momento há o registro de 38 brasileiros mortos e 91 brasileiros desaparecidos no conflito entre Rússia e Ucrânia. E para você entender essa assistência consular que foi falada agora há pouco, na verdade é uma mera comunicação. O Itamaraty procura as informações junto com as autoridades lá no país estrangeiro e transmitem essas informações para as famílias aqui no Brasil. Eles não podem intervir de outra maneira. Eles não têm condições de chegar lá e pegar esse brasileiro no meio da guerra e trazer de volta. A própria ONU também não faz esse tipo de trabalho. Ela não retira ninguém do meio da guerra. E tanto o Itamaraty quanto a ONU se pronunciam dizendo o seguinte: me dá informação aqui, por favor, sobre o que é ser mercenário. Qualquer cidadão que defenda um outro país numa guerra, recebendo por isso, se torna um mercenário. O que significa? O termo mercenário refere-se a um soldado que luta por pagamento em dinheiro, contratado por um país ou grupo, sem necessariamente defender uma causa ou a sua própria nação. Em sentido figurado, pessoa que age apenas por interesse financeiro, sem considerar princípios, lealdade ou valores. Ou seja, o termo mercenário é um termo muito forte. Significa que a pessoa ela está matando num outro país apenas por dinheiro. E é por isso que todas as autoridades acabam deixando de lado. Ah, Passaia, mas o próprio Itamaraty falou que está prestando assistência consular. E eu expliquei para vocês o que é assistência consular. Nada mais é do que retransmitir a informação. É usar todos os recursos que o Brasil tem lá fora para conversar com o governo da Ucrânia ou da Rússia ou de qualquer outro lugar, pegar o que eles dizem oficialmente e repassar para a família. E é até bom, é uma coisa necessária, né? Porque eles têm condições de pegar essas informações mais rapidamente, mas nada além disso, Guastelli. Exatamente, só informações, como você disse, para saber da localização da pessoa, se a pessoa está presa, é prisioneira de guerra ou não, nada mais. E eu estou falando isso de maneira assim rasgada, para tirar um pouco dessa informação que está na cabeça de alguns jovens, aqui em São Paulo e no restante do Brasil, de que eles podem ir para a guerra, ganhar dinheiro e depois voltar. Nós já estamos cansados de ver histórias de pessoas que não voltam mais. Não seja você a próxima.